Boa noite, queridos jovens. É uma alegria estar aqui de volta, estar novamente com vocês. Eu estive aqui antes da pandemia, mas voltando agora, eu vi, constatei, também ouvi que vocês estão num outro nível, num outro patamar, úteis ao Senhor, com coração, buscando o Senhor e procurando ser realmente aqueles que cooperam com Deus. Amém. Nosso encargo nessa noite é: jovem, seja um cooperador de Deus. Sabe, no nosso relacionamento com o Senhor, nós temos diversos aspectos. Somos servos, somos filhos, não é? Somos soldados. Mas nessa noite, nós vamos falar sobre a nossa posição como um cooperador de Deus. O intuito dessa comunhão é que, por meio daquilo que o Senhor deseja nos falar, nós possamos ser firmes, estáveis no serviço ao Senhor e possamos servir ao Senhor estando junto com os irmãos ou estando sozinhos, em casa, no trabalho ou na escola, em qualquer lugar. Então, nessa noite, nós vamos compartilhar alguns princípios espirituais e gostaríamos que vocês tomassem realmente esses princípios que estão na palavra de Deus, para que vocês sejam servos constantes, alguém que Deus possa usar, alguém que Deus possa dizer: esse é meu cooperador. Amém? Amém? Amém. Bom, existe o princípio da cooperação desde Gênesis. Gênesis capítulo 2, versículo 5, que diz o seguinte: não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado. Daí diz o porquê, né? Porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra, e também não havia homem para lavrar o solo. Aqui nos mostra uma condição sem vida. Não havia nenhuma planta no campo, nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado. Aí, a continuação do versículo nos mostra o porquê. Temos aqui dois itens. O primeiro item é: porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra. E o segundo item é: também não havia homem para lavrar o solo. Então, podemos ver aqui, existe o trabalho de Deus, que é fazer chover, e existe o trabalho do homem, que é lavrar o solo. Não adianta Deus fazer chover sobre a terra e não haver homem para lavrar o solo. Também não adianta ter o homem para lavrar o solo e Deus não fazer chover. Mas, louvado seja Deus, um dia Deus mandou a água e o homem lavrou o solo. Amém. E aí a vida apareceu. Amém. Amém? Amém? Então aqui está o princípio da cooperação. Deus faz, mas o homem também precisa fazer. E essas duas ações permitem que algo seja realizado. E isso está muito claro em 1 Coríntios capítulo 3, versículos 6 a 9. 1 Coríntios 3, versículos 6 a 9. Aqui Paulo diz: eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega
mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho, porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Nós podemos ver aqui, Paulo diz: eu plantei, Apolo regou. Essa foi a porção deles. Mas quem dá o crescimento é Deus, certo? Deus não pode dar o crescimento se não há quem plante e não há quem regue. E também não adianta plantar e regar se Deus não der o crescimento. Estão vendo? Aqui nós temos esse mesmo princípio de cooperação. E o que é importante aqui, o que aqui também diz no versículo 8 é: ora, o que planta e o que rega são um. Isso quer dizer o quê? Deus deu porções diferentes a cada um, mas não interessa qual seja a sua porção, você deve cooperar com Deus, porque Deus deseja fazer algo. E aqui diz: porque de Deus somos cooperadores. E aí, versículo continua: lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Aqui, a Bíblia nos revela algo muito importante: que existe uma lavoura de Deus e que existe um edifício de Deus. E para que haja essa lavoura de Deus, a necessidade de cooperarmos com Deus. Para que haja o edifício de Deus, é necessário que nós cooperemos com Deus. Vocês querem que aqui no Ceará haja lavoura de Deus? Amém. Deus precisa de cooperadores. Amém. Vocês querem que no Ceará haja edifício de Deus? Amém. Deus precisa de cooperadores. Jovens, Deus precisa de cooperadores. Isso é que deve nos impressionar. Você precisa ter essa visão. E quem vai ser o cooperador de Deus? Quem? Eu. Quem? Eu. Amém? Amém. E olha, outro versículo muito importante. Tudo que nós estamos falando agora, né, está dentro do princípio, do núcleo, da essência do falar atual de Deus. Esses versículos, essas porções, amados jovens, é para ajudá-lo. É importante ter essa visão. Quando você sair para pregar evangelho, quando você estiver em casa, quando você estiver na escola, quando estiver no trabalho, em qualquer lugar, você deve ter uma visão: eu sou um cooperador de Deus. Amém. Tudo que eu fizer é para cooperar com Deus, para que a vida se manifeste. Amém. Para que Deus tenha uma lavoura e Deus tenha um edifício. Amém. Quantos aqui estudam? Estão na escola? Na escola, vocês são cooperadores de Deus. Amém. Certo? Amém. Deus quer fazer algo lá. Deus quer ou não quer? Sim. Deus precisa de cooperadores. Amém? Amém? Agora, existe um princípio de alguém que é cooperador de Deus, ele deve perceber e deve ver. Está em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 1 primeiramente. Aqui diz: e nós, na qualidade de cooperadores com ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus. Observa, esse é o sentimento de um cooperador. Esse é o trabalho de um cooperador.
exortar para que uma pessoa não receba em vão a graça de Deus. Isso quer dizer o quê? Esse cooperador quer que a graça de Deus primeiramente alcance a pessoa. Tá? Esse é o primeiro passo. A graça de Deus deve alcançar a pessoa. Segundo, e essa graça não pode ser em vão. Nós cooperamos com Deus para que as pessoas não recebam a graça de Deus em vão. Mas, para isso, eu primeiramente devo ser uma pessoa que não recebe em vão a graça de Deus. Assim, eu poderei ajudar a outros a não receberem em vão a graça de Deus. Vocês estão vendo isso? Estão vendo isso? Você tem recebido a graça de Deus? Amém. Porque é recebendo a graça de Deus que nós nos tornamos dispensadores da graça, correto? Mas é o seguinte: eu não quero receber a graça de Deus em vão, e eu também quero que essa graça que eu dispenso, que eu levo às pessoas, também não seja em vão. Por quê? Porque eu sou um cooperador de Deus. Amém? Isso, amados jovens, é algo que deve tomar conta do nosso coração. É uma honra cooperar com Deus. Amém. E você deve sentir, sabe, orgulho no bom sentido. Eu sou um cooperador de Deus. Amém. Olha só, 1 Coríntios 16, 10, tá? 1 Coríntios 16, 10, diz o seguinte: e se Timóteo for, vede que esteja sem receio entre vós, porque trabalha na obra do Senhor, como também eu. Um cooperador de Deus, ele trabalha na obra do Senhor. Está envolvido com a obra do Senhor. Eu quero que vocês compreendam essa expressão, obra do Senhor. O que é obra do Senhor? Obra do Senhor é uma obra que só o Senhor pode fazer. Amém? Amém. Por isso que é obra do Senhor. E por isso que não é obra do homem. Agora, nós trabalhamos na obra do Senhor. Amém. Porque nós cooperamos com Ele. E porque nós cooperamos, o Senhor faz a obra. Amém? Esse é o princípio daquilo que está sendo mostrado a nós, né, nesses últimos tempos. Cooperar com Deus vem de nós sermos um com Deus. Vem de nós termos um só coração com Deus. Nós e Deus agimos numa mesma meta, fazemos uma mesma obra, nós temos um mesmo propósito, nós temos a mesma direção. Por quê? Porque o Senhor dispensa isso a nós e nos chama para nós sermos cooperadores com Ele. Agora, você deve ver algo que é muito importante. Cooperação significa o quê? Um ajuda o outro, não é? Amém. E é por isso que em Marcos 16, 20, tá? Marcos 16, 20 diz: e eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Isso quer dizer, a nossa unidade com o Senhor.
Por que eu coopero com o Senhor? Porque o meu coração é um com o coração do Senhor. Porque eu vejo o que Deus quer. Porque Deus me chama para cooperar com Ele. Então eu coopero com o Senhor. E aí a minha experiência é que eu e o Senhor juntos estamos fazendo algo nessa terra. E o resultado, essa unidade se expressa de tal modo que quando você faz, o Senhor coopera com você. Amém. Olha só, eu cooperar com o Senhor, dá para entender, né? Mas o Senhor cooperar comigo? Você entende o que esse versículo quer dizer? O Senhor diz assim, faz aí que eu estou atrás de você, né? Amém. Certo? Faz que eu coopero com você. Que coisa tremenda essa cooperação. Você acredita nessa palavra? Amém. Olha só. Eles tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor, e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Isso quer dizer o quê? O Senhor disse, fale que eu confirmo. Amém. Tem coragem? Fale que eu confirmo. Faça que eu confirmo. Faça que os sinais irão acompanhá-los. Isso é resultado de cooperar com o Senhor. Mas preste atenção. O que eu quero mostrar também é que isto é alguma coisa interior que se manifesta exteriormente. Compreende? É algo interior que se manifesta exteriormente. Agora, a minha pessoa, eu tenho que cuidar. Porque eu sou um cooperador de Deus, eu não posso ter um viver frouxo. Eu não posso ter um viver ligado com o mundo. Eu vivo amando o mundo, buscando o mundo. E aí, quando me chamam para cooperar, eu saio e coopero. Isto não é algo que perdura. Isso um dia termina. Você quer algo que permanece ou algo temporário? Você quer que o seu serviço seja um serviço que perdure pela eternidade ou um serviço temporário? Hein? Como está seu viver? O seu viver é de um cooperador de Deus? Eu tenho que tocar isso. Porque se você quer ser uma pessoa útil ao Senhor, esse é um princípio que você deve saber. Então, eu quero mostrar para vocês Levítico 8, 24. Levítico 8, 24. Diz assim: também fez chegar os filhos de Arão, pôs daquele sangue sobre a ponta da orelha direita deles, sobre o polegar da mão direita e sobre o polegar do pé direito, e aspergiu Moisés o resto do sangue sobre o altar em redor. Eu vou ler agora Levítico 14, versículos 13 e 14. Eu quero que vocês prestem bastante atenção nesses versículos, porque agora se refere à sua pessoa, não se refere à sua obra, se refere à sua pessoa. Eu quero que vocês sejam cooperadores de Deus de verdade. Por isso nos importamos com a sua condição. Deus olha para a nossa condição. Ele nos quer como cooperadores, mas Ele também quer cuidar da nossa condição. Então, vamos ler
Levítico 14, primeiramente versículos 13 e 14, que diz o seguinte: então imolará o cordeiro no lugar em que se imola a oferta pelo pecado, e o holocausto no lugar santo, porque quer a oferta pela culpa como a oferta pelo pecado são para os sacerdotes, são coisas santíssimas. Olha o versículo 14: o sacerdote tomará do sangue da oferta pela culpa e o porá sobre a ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se, sobre o polegar da sua mão direita e sobre o polegar do seu pé direito. Tá? Essa aqui é uma primeira porção. Vamos ler uma segunda porção, que está em Levítico 14, versículos 16 a 18. Molhará o dedo direito no azeite que está na mão esquerda, e daquele azeite aspergirá com o dedo 7 vezes perante o Senhor. Do restante do azeite que está na mão, o sacerdote porá sobre a ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se, e sobre o polegar da sua mão direita, e sobre o polegar do seu pé direito, em cima do sangue da oferta pela culpa. O restante do azeite que está na mão do sacerdote pô-lo-á sobre a cabeça daquele que tem de purificar-se. Assim o sacerdote fará expiação por ele perante o Senhor. Aqui, nessas porções, nós vamos 3 pontos importantes, tá? A orelha direita, a mão direita e o pé direito, né? Aqui fala a ponta da orelha direita, polegar da mão direita e o polegar do pé direito. Questão da orelha é ligado ao ouvir. Primeira coisa de um cooperador de Deus: purificar a orelha. O que ouve? O que você ouve? O que você busca ouvir? O mundo fala muitas coisas. O Senhor também fala. Mas a sua orelha tem a marca do sangue? Se você fica ouvindo besteira o dia inteiro, ouvindo música do mundo o dia inteiro, daí depois você diz: agora eu vou servir o Senhor, e não sente nada, alguma coisa está errada. Tem que ter o sangue. A sua orelha, o seu ouvido tem que ter uma marca: o sangue. Observe a ordem. Aí, o que você ouve? Esse primeiro ponto. Segundo ponto, a mão direita. É o que você faz, o que nós fazemos. O que nós ouvimos determina o que nós fazemos. O que nós fazemos também devemos ter uma marca, a marca do sangue. Por quê? As minhas orelhas foram purificadas, está certo? O que eu faço também é purificado. Amém. Isso é aqui, a palavra está falando isso. O que eu faço tem uma marca, a marca do sangue. Daí nós temos pé direito, é o nosso andar, é o nosso viver diário. Os irmãos entendem? O que eu faço, e agora é o meu viver diário, é o meu andar diário, também tem uma marca, a marca do sangue. Essa é a primeira etapa.
Essa é a primeira etapa, essa purificação. Segunda etapa é a santificação e a consagração e a unção. Por quê? Porque Levítico 14 fala agora do azeite sobre a ponta da orelha direita. É o azeite sobre, o polegar direito e o azeite sobre o polegar do pé direito. Olha só, primeiramente o sangue, depois a unção, o Espírito, a consagração. O que você faz, não somente algo limpo, purificado, tem marca do sangue. O que você faz tem marca do Espírito, porque você é um cooperador de Deus. Mas sem sangue não tem azeite. O que você faz tem azeite. O que você ouve tem azeite. O seu andar diário tem azeite. Então, isso aqui é algo muito importante, amados jovens, sobre quem coopera com Deus. Por isso, na nossa oração, na nossa comunhão com o Senhor, nós temos que orar muito. Eu sei, amados jovens, que vocês têm sido muito intensos na pregação do Evangelho. Eu tenho que fazer essa pergunta: vocês têm sido intensos na oração? Vocês têm sido intensos na oração? Por que a necessidade dessa intensidade na oração? Porque é na oração que nós aplicamos o sangue. É na comunhão com o Senhor. Senhor, me limpa. Senhor, me purifica. Senhor, olha, ainda há tantas coisas inadequadas em mim. Senhor, santifica meu ouvido. Eu não quero ouvir o mundo falando comigo. Eu quero ouvir o seu falar. Amém. O que eu quero fazer também, Senhor, é algo santificado, purificado. O meu viver diário. Mas isso aqui você fala na oração. Porque é na oração que você torna isso real. Na oração que você aplica para você, para a sua vida. Eu posso com mãos sujas tocar na obra de Deus? Querem cooperar com o Senhor? Amém. Leve a marca do sangue. Amém. Uma vez tendo a marca do sangue, segundo passo, consagração e unção. A marca do óleo, a marca da unção, a marca do azeite. Você faz. Pode não ter resultado na hora, mas vai ter resultado. Por quê? Porque a sua ação é uma ação ungida pelo Espírito. Eu sei o que eu estou falando com vocês, amados jovens. Tenho estado na obra do Senhor tantos anos. Nós confiamos na obra do Espírito. Se você aplica o Espírito, não precisa se preocupar com o resultado. O Espírito vai produzir o resultado. Amém. Pode levar um pouco de tempo, mas vai fazer. Sim. Compreenderam? Amém. Nem sempre o resultado é instantâneo. Mas você, porque a sua mão está cheia de azeite, quando toca ali, o azeite opera. Amém. Compreende? E aí, eu quero falar, então você vê, isso é alguma coisa interior, tá? É algo interior. Eu espero que vocês, como esse exército de jovens, carreguem sempre essas duas marcas, do sangue e do azeite. Amém. Sempre.
Lembre-se disso. Isso é um cooperador de Deus. Tá? Agora, vamos ver. Essa realidade do serviço prático vem dessa realidade interior. Tá? Eu quero agora ler um pouco, alguns versículos que falam das mãos. Tá? Porque nós falamos do polegar, né? Da mão direita. Isso se refere ao que nós fazemos. Então eu quero ler alguns versículos sobre mãos, tá? Atos 20, 34. Vós mesmos sabeis que estas mãos serviram para o que me era necessário a mim e aos que estavam comigo. Então observe, aqui existe alguém fazendo algo para ele e para os que estavam com ele. Tá vendo? Olha aqui, fala das mãos, tá? 1 Coríntios 4,12. E nos afadigamos trabalhando com as nossas próprias mãos. Então nós vemos aqui Paulo falando, trabalhamos com nossas próprias mãos. Efésios 4:28. Efésios 4:28. Antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Eu vou dizer então qual é a base, o princípio espiritual que está por trás dessa questão de mãos no nosso trabalho. O trabalho de um cooperador de Deus se expressa em coisas práticas. Não estamos falando de doutrina, né? E essa é uma ênfase que tem sido dada a nós no falar atual, de que nós, diante de Deus, nosso viver, a palavra que temos recebido, tem que nos levar a uma realidade prática, não é? Então, o trabalho feito pelas mãos é expressão em coisas práticas do encargo de um cooperador de Deus. Ninguém é um cooperador para não fazer nada, tá? Ninguém é um cooperador para não fazer nada. Você já viu alguém? Ô Joxmar, me ajuda. Ajudar o quê? Fazer? Nada. Eu sou um cooperador de Deus. O que você faz? Nada. Você é um bom nadador, viu? Ninguém é um cooperador de Deus para não fazer nada. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que o trabalho manual que você faz está ligado à sua condição espiritual. Quem é espiritual faz. A mão faz. Por quê? Porque o coração está ali presente. O coração e a mão estão unidos. E tudo isso para o propósito de Deus, porque é um cooperador de Deus. Coração do cooperador e o coração de Deus estão unidos. Por isso a mão do homem e a mão de Deus estão unidos. Olha só, se você olhar todos os servos de Deus ao longo da história da igreja, eles tiveram um viver prático, diário, diante de Deus e dos homens. Agora, nós precisamos também conhecer sobre a questão de que
precisamos entregar nossas mãos ao Senhor, consagrar nossos corpos ao Senhor, nossos membros. Romanos 6,19. Falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como ofereceste os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem a justiça para a santificação. Isso vê, Deus quer os nossos membros, porque Ele quer algo prático. E isso está ligado também a Romanos 12:1. Romanos 12:1, que diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O Senhor quer o seu corpo. Amém. Está vendo? O Senhor quer o seu corpo. Amém. Porque cooperar com Deus é prático. Não adianta falar: Senhor, o meu espírito é seu, mas o corpo é meu. Compreendem? O Senhor quer o nosso corpo. Por isso que nós temos que apresentar todo o nosso corpo ao Senhor. Todo o nosso corpo é representado por essa mão direita, daqueles versículos. E isso quer dizer o quê? É um serviço prático ao Senhor. E existe ainda Êxodo 28:41. Êxodo 28:41, que diz assim: e com isso vestirás Arão teu irmão, bem como seus filhos, e os ungirás e consagrarás e santificarás, para que me oficiem como sacerdotes. Aqui fala da unção e aqui fala de consagração. Essa palavra consagração no hebraico significa estar com as mãos cheias. Cheias de quê? Cheias de Cristo. Amém. Isso faz com que nosso serviço seja um serviço cheio de Cristo. Isso é o que as pessoas necessitam. E a vida da igreja necessita. Isso quer dizer o que, irmãos e irmãs? Quer dizer que o meu serviço ao Senhor se reflete em todos os aspectos do meu viver diário. Significa, seja na evangelização, seja no apacentamento, seja na edificação. Eu saio para contactar pessoas, mas eu sirvo na vida da igreja. Eu sirvo os irmãos. Amém. Entende? Minhas mãos estão cheias. Amém. Cheias de Cristo. Amém. Por que minhas mãos estão cheias de Cristo? Porque um dia, primeiramente, minhas mãos têm a marca do sangue do Senhor, não é? Amém. E cheios de Espírito, cheios de Cristo. Como é que você conhece a personalidade e o caráter de uma pessoa? Como é que se sabe se uma pessoa é uma pessoa trabalhadora ou preguiçosa? Como é que você sabe? É só olhar as mãos. O que é um preguiçoso? Não faz nada. Então você conhece o interior pelas mãos. Entende o que a palavra de Deus quer mostrar para nós? Como que está o seu interior? É só olhar o que você faz ou não faz. As coisas de Deus você não faz nada, então já sei como é que está o seu interior. Então as suas mãos refletem o seu interior. Por um gesto seu,
o seu interior é denunciado. Muitas vezes nós estamos aqui só observando, não precisamos conversar muito, observando assim, a gente tem uma ideia do que está acontecendo. Por quê? Sua maneira de cantar, sua maneira de orar, sua maneira de pular, denuncia o seu interior. Agora, nós queremos o sangue e a unção. E o que nós fazemos deve ser para o Senhor. Amém? Amém? Paulo, ele mostrava, eu fiz tendas, eu trabalhei. Isso mostra a condição espiritual dele. Não é uma vergonha ter que fazer tenda. Não é uma vergonha ter que limpar o local. Não é vergonha ter que carregar a cadeira. Isso mostra um coração de servir por amor. Amor a Deus e amor aos irmãos. Você acha vergonhoso algum serviço da igreja? Não, isso aqui não, isso é muito baixo para mim. Eu sou um cara espiritual. Oi. Eu sou um cara espiritual. Carregar cadeira? Cara espiritual. Você tem esse tipo de preconceito? Limpar o banheiro? Irmão, eu vim aqui para servir o Senhor, não é para limpar banheiro. Tá? Eu agora quero encorajá-los. Nós queremos, amados jovens, que você seja cooperador de Deus de uma maneira prática. E isso se expressa no seu corpo, em suas ações, tá? Então eu vou ler agora alguns versículos sobre o que nós fazemos, tá? Primeiramente, Eclesiastes 9, versículo 10. Tudo quanto te vier a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque no além para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. O que esse versículo quer dizer? Quer servir o Senhor? Sirva hoje, agora, porque depois que você partir, não tem mais serviço para você. Não tem que aproveitar agora, certo? Tudo quanto te vier a mão para fazer, faze-o conforme as suas forças. Amém? Amém. Queremos ver uma geração de cooperadores com Deus. Coopera com a igreja, coopera com os irmãos, não é? Tem uma realidade interior, cheio do sangue e da unção. Agora, 1 Coríntios 10, versículo 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Vamos ler junto esse versículo? Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Colossenses 3,17. Colossenses 3,17. E tudo que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai.
E agora, Colossenses 3, 23. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor, e não para homens. Vamos ler juntos? Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor, e não para homens. E eu vou concluir com um exemplo prático de cooperação com Deus. Tá? Está em Atos 8, 26. É ligado àquela passagem do Filipe e eunuco. Um anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: dispõe-te, vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Irmãos, a história do Filipe e eunuco, eu não vou gastar tempo lendo, né? Mas eu quero mostrar aqui um princípio. Um anjo do Senhor falou para o Filipe: dispõe-te, você vai para um caminho, nesse caminho está deserto, não tem ninguém. Você ouve uma ordem dessa, diz assim: se não tem ninguém, o que eu vou fazer lá? Não é? Ele estava em Jerusalém, cheio de gente, ocupadíssimo. O Espírito manda ele para um lugar que não tem ninguém. O que é maravilhoso nesse versículo é: ele se levantou e foi. Amém. Por que ele foi? Porque foi o Espírito, o anjo que o Senhor tinha falado para ele. Bom, nós sabemos que Deus fez um eunuco, né, descer por aquele caminho, ir por aquele caminho, e os dois se encontraram. Isso é cooperar com Deus. Se Filipe falasse eu não vou, ele estaria cooperando com Deus? Não. Então, olha a importância de ser guiado pelo Espírito, de ter sangue e unção. A unção que te dirige. Você está num lugar e o Espírito diz para você: fala com aquela pessoa. Ou o Espírito diz: vai para tal lugar. E você coopera com Deus. E aí as coisas acontecem. Amém. Porque você é um cooperador de Deus. Amém. Prático. Entendeu? Bom, queridos jovens, esse é o encargo dessa noite. Amém. Que essa seja a marca dessa geração. Amém. Uma geração de cooperadores de Deus. Amém. Com sangue, com unção. Amém. Cujas ações expressam o coração, a unidade com Deus e o encargo de Deus. Amém. Que o Senhor os abençoe. Amém. E os use muitíssimo. Amém.